Glórias ao nome do Senhor. Nos alegramos em estar aqui, anunciando a palavra de Deus, anunciando a palavra do Senhor. Convido você agora a pegar a sua Bíblia aí na sua casa, retirar ali do armário, se a Bíblia está no seu celular. Pega aí, abre o seu celular. Nós vamos estar lendo alguns textos da Bíblia e eu gostaria que você realmente pegasse a sua Bíblia e lesse os textos juntamente conosco. Do que estaremos conversando nessa manhã pascual, essa manhã em que nossa alma está mais feliz, porque nos lembramos da ressurreição do Cordeiro de Deus, que Ele está vivo. E nós estaremos conversando nessa manhã. Êxodo capítulo 12, versículo 3, é o nosso versículo-chave. Está escrito: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Estaremos conversando essa manhã. O título dessa mensagem é Quarentena Pascual. Quarentena Pascual. Êxodo 12, versículo 13 é o nosso versículo-chave. E o que vamos conversar basicamente hoje de manhã, qual é o motivo dessa mensagem, dessa pregação? Temos aprendido bastante sobre a história recente do mundo, temos visto, olhando para trás, para entender o tempo que nós estamos vivendo hoje. Estamos olhando e analisando os surtos que houveram de H1N1 em 2009. Olhamos para trás e vemos a história da gripe espanhola. Olhamos para trás e vemos a história da peste negra. Eu tenho certeza que você já pesquisou isso na internet, ou se você ainda não pesquisou, ouviu alguém comentando. As pessoas estão interessadas em olhar para a história e aprender com a história para entender como devemos viver nesses momentos de dificuldade. Mas a Bíblia tem muita história e a Bíblia tem, além da história por si, ela tem a palavra de Deus. Então temos uma dupla vantagem ao olharmos para a Bíblia, porque entendemos da história que a humanidade já viveu e também entendemos da palavra de Deus. Então, nós vamos basicamente ver aqui alguns textos na Bíblia, de histórias parecidas com as quais a gente está vivendo hoje, culminando com o período da Páscoa. E primeiro eu gostaria de citar o próprio Jesus Cristo, em Mateus 4, versículo 1 ao versículo 11. Eu só vou pedir para você anotar a referência, eu não vou estar lendo aqui a referência, mas Mateus 4, de 1 a 11. Jesus Cristo, ele passa por uma tentação no deserto, uma provação no deserto. A Bíblia fala que Jesus ficou 40 dias em jejum. Jesus ficou 40 dias sozinho. Só ele e a presença do Pai. Só ele e a presença do Espírito Santo. Não havia um outro homem lá para dar abraços, dar beijinhos. Não havia um outro homem para compartilhar com ele, para apertar a mão dele. Não havia. Estava Jesus sozinho no deserto por 40 dias, sendo provado. E depois daquele período de deserto, depois daquele período de provação, Jesus começa, então, o seu ministério. Aquele período de 40 dias no deserto, podemos considerar, então, como uma preparação de Deus na vida do próprio Cristo, para que ele cumprisse o ministério que ele tinha para cumprir na terra. Mas foi só Jesus que viveu esses 40 dias difíceis, 40 dias de provação? Não. Olhando um pouco mais para trás, lá em Êxodo, capítulo 34, nós vemos que o próprio Moisés, aquele que fundou a religião judaica, aquele que trouxe as leis judaicas, antes dele receber as tábuas dos mandamentos de Deus, Moisés ficou 40 dias sozinho no Monte Horebe. Durante esse período de 40 dias, ele jejuou, ele buscou a face de Deus, mas da mesma forma ele não tinha contato com outro ser humano. Ele estava completamente isolado, sozinho, buscando a face de Deus.
E ali naquele momento, depois daquele período de preparação, ele recebe a lei de Deus para todo aquele povo. Então, novamente, nós vemos na Bíblia um homem 40 dias sozinho, buscando a face do Senhor. Só foi com Moisés e com Jesus? Não, da mesma forma, Elias. Elias, ele ficou 40 dias sozinho, andando em direção até o Monte Horebe. Quando no Monte Horebe, ele também receberia instrução da parte de Deus, instruções proféticas. Além da própria instrução, ele receberia a revelação direta de quem era Deus. Deus iria se apresentar para Elias. Por 40 dias ele ficou sozinho. Primeiro ele pediu pela sua própria morte, ele estava muito triste, ele estava muito deprimido com o que tinha acontecido anteriormente, ameaças de morte sobre a vida dele. Mas depois daquele período, um anjo lhe aparece, ele dá comida para ele dá bebida para ele, e depois daquele momento de consolo, ele fica 40 dias sozinho, buscando a face de Deus. Novamente, um homem sendo preparado durante um período de 40 dias. Mas só com essas pessoas aconteceu isso? Não foram apenas com ele. Em Êxodo capítulo 16, versículo 35, nós vemos que o povo de Israel, aí não é apenas uma pessoa, é um povo. Agora, um povo inteiro, ele fica 40 anos no deserto. 40 anos numa grande provação, passando por experiências, passando por dificuldades, passando por várias situações que moldaram aquele povo, que moldaram aquela cultura para que eles pudessem entrar na promessa. Eles não podiam entrar na promessa de qualquer forma. Eles não podiam possuir a terra prometida de qualquer forma. Se eles saíssem do Egito hoje e entrassem na terra prometida, eles iam levar os deuses egípcios para a terra prometida. Por 40 anos, naquele momento de dificuldade no deserto, Deus moldou aquele povo para que eles entrassem na terra prometida. Mas não foi a única situação. A Bíblia nos conta, lá no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 12, que Deus estava, por certa ocasião, irado com toda a humanidade, porque o homem tinha se voltado para a maldade, o homem tinha se voltado para o pecado. Em Gênesis 7, versículo 12, diz que Deus enviou sobre a face da terra 40 dias de chuva. 40 dias de chuva, dia e noite choveram sobre a face da terra. E apenas Noé e a sua família ficaram confinados dentro de uma arca. E naquela arca eles foram salvos da destruição que Deus havia lançado sobre toda a humanidade. Por 40 dias e 40 noites choveu sobre a face da terra. Mas a vida de Noé foi poupada. A vida da família de Noé foi poupada. Porque eles ouviram a voz de Deus e obedeceram à voz do Senhor. Então eu mostrei para você que não é a primeira vez que num período de quarentena nós ficamos isolados. Você vê que na vida de Jesus, na vida de Moisés, na vida de Elias, na vida do povo de Israel e toda a humanidade, e até mesmo a família de Noé e sua família, passaram por isolamentos e talvez até maiores e provavelmente mais difíceis do que eu e você estamos passando agora. Nós estamos vivendo uma quarentena mundial num período de Páscoa. Por isso que o tema dessa mensagem é quarentena pascual, onde todos nós estamos isolados. E qual o significado de quarentena do ponto de vista médico? É o tempo que é necessário de isolamento para que um vírus, ou uma bactéria, ou uma doença, ela tenha o seu período de incubação e comece a mostrar os seus sintomas. Então é o tempo necessário. E esse tempo se determinou quarentena. Ninguém sabe ao certo de onde veio esse nome, porque não era necessariamente 40 dias. Mas ficou o termo quarentena no passado. E é agora usado corriqueiramente. E é o que estamos vivenciando hoje. Uma quarentena. Todos nas suas casas, todos isolados, num período de Páscoa. Mas será que não é do propósito de Deus nos revelar algo? Por que nesse período de Páscoa? O que podemos aprender com a Páscoa? Eu queria convidar você a mergulhar um pouco mais na história judaica.
nós olharmos um pouquinho para o passado da história dos hebreus. E vamos ver que na Páscoa, Faraó era um homem duro, Faraó daquele período era um homem mau, e ele determinou sobre aquele povo duras encargos. Ele determinou sobre aquele povo que estava escravizado, que era o povo judeu, um trabalho pesado, um trabalho difícil. E o povo começou a clamar a Deus, o povo começou a gemer, o povo começou a chorar, começou a jejuar. E Deus enviou um libertador na figura de Moisés. E Moisés foi o grande libertador, o porta-voz de Deus. E com Moisés, Deus enviou 10 pragas sobre aquela terra do Egito. E mesmo assim o coração de Faraó se endureceu e ele não queria libertar aquele povo. Mas a 10ª praga foi a praga dos primogênitos, em que ele determinou que todo primogênito egípcio iria morrer. Todo primogênito que estivesse sobre aquela terra iria perecer. E Deus quis salvar o seu povo. Deus quis poupar o seu povo. Então, assim se instituiu a Páscoa. Deus deu ordens específicas ao povo de Israel, para que eles a executassem e dessa forma fossem salvos. Então eu gostaria de ler novamente com você o versículo de Êxodo, capítulo 12, no verso de número 13, onde Deus fala: porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O que é a Páscoa? A origem da Páscoa? A Páscoa veio daqui. O que é a Páscoa? Páscoa é sim um período de juízo. A Páscoa é sim um período que Deus determinou algo sobre um povo, e naquela ocasião era sobre o povo egípcio, sobre a vida que eles viviam, que era uma vida de idolatria, sobre a vida daquele povo, a vida do povo egípcio. Deus determinou realmente um período de destruição para eles. Mas Deus também determinou salvação para todos que crescem. Deus também propôs salvação e uma vida boa para todos aqueles que acreditassem na palavra de Deus. E qual era a palavra de Deus? Ele ensinou: vocês precisam pegar um cordeirinho e matar esse cordeiro. E o sangue desse cordeiro vai ser derramado. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das suas portas, das casas de vocês. O sangue derramado. Vocês vão entrar dentro da casa de vocês e vocês vão comer esse cordeiro. Vocês vão preparar e comer o cordeiro. E não pode sobrar absolutamente nada para o dia seguinte. E quando vocês estiverem fazendo isso, vocês já fiquem preparados, vocês já fiquem arrumados, vocês já fiquem com o cinto amarrado, vocês já fiquem calçados com sapato, com as trouxinhas de vocês já embrulhadas, prontos para fugir, porque eu vou determinar salvação. Aquele povo era um povo escravo. Faraó não libertava o povo de jeito nenhum. Eu vou dar salvação para vocês. Mas vocês precisam, nesse momento, ficar cada um na sua casa. E o sangue de Jesus no umbral da sua casa. O sangue de Jesus cobrindo os umbrais do seu lar. Para que vocês sejam salvos. O que significa Páscoa? No inglês é chamada de Passover. E tem um motivo de ser Passover. Porque a Páscoa nada mais é do que o juízo de Deus passando por cima. Passando por cima do povo dele. Passando por cima do povo que foi escolhido por ele. A Bíblia fala que Deus enviou um anjo para levar destruição, um anjo para levar morte. Mas toda vez que o anjo passava pela casa do povo de Deus e via o sangue do cordeiro nos umbrais daquela porta, o anjo não entrava. E aquela família era uma família que era poupada da morte, da destruição. Esse é o significado da Páscoa. O significado da Páscoa judaica é um significado de juízo.
mas também um significado de salvação. Juízo para aqueles que desejam, que decidem viver em desobediência, mas salvação para todos aqueles que estendem as mãos e recebem a salvação que é proposta por Deus. Amém. Isso é a Páscoa, salvação. Isso é a Páscoa, juízo. Mas Deus, Ele não quer nos destruir, muito pelo contrário. Deus quer nos salvar. E a Bíblia fala que Deus, Ele decide enviar o Cordeiro perfeito. Não mais um cordeirinho, né, para uma família apenas. Ele envia o Cordeiro perfeito de Deus, ou seja, o seu próprio Filho, para a salvação, não de uma pessoa, não de um povo, mas de toda a humanidade. E na sexta-feira, lá atrás, mais de 2000 anos atrás, o Senhor foi pregado numa cruz e o seu sangue foi vertido. O seu sangue foi derramado até a última gota. Quando o soldado romano transpassa o corpo de Cristo com uma lança, a Bíblia fala que já sai água e sangue. Ou seja, ele já havia perdido muito sangue, Jesus, no processo de tortura, no processo de crucificação. Ele já tinha perdido muito sangue do seu corpo. Então, naquele dia, o Cordeiro de Deus foi apresentado ao mundo. Foi morto, o sangue dele foi derramado. Então, assim como na Páscoa dos judeus, hoje, nós temos um Cordeiro que está morto, que foi morto. Nós temos um sangue que já foi derramado. Agora é necessário que todo homem, que toda mulher, que toda família pegue desse sangue e coloque nos umbrais das suas portas. É necessário que todas as pessoas peguem do sangue do Cordeiro e coloquem nos umbrais das suas portas. Que portas? A porta da minha casa, fisicamente? Não, a porta do seu coração. Dentro de você, do seu homem interior. Você precisa colocar o sangue de Cristo dentro do seu homem interior. Porque esse sangue, sim, esse sangue, ele tem poder de purificar pecados. Esse sangue tem poder de lavar os pecados da humanidade. Queridos, nós não sabemos qual é o rumo que a humanidade está andando. Nós não entendemos os tempos, os propósitos, os planos de Deus. Mas uma coisa é certa, toda a humanidade está parada agora. Toda a humanidade, de certa forma, está numa quarentena agora. Toda a humanidade, de certa forma, está presa agora, reclusa. Fomos levados para um tempo de reclusão, para que nós pudéssemos, então, entender qual é o propósito de Deus. E assim como Jesus no deserto, assim como Elias no Horebe, assim como Moisés no Horebe, assim como Noé e a sua família, assim como Israel e os 40 anos, Deus está levando a humanidade para um tempo de quarentena, não é para destruir a humanidade, mas para prepará-la para algo diferente. Amém. Talvez a humanidade estivesse indo num rumo distante de Deus, se afastando das promessas, se afastando do Salvador. Talvez você é crente, é cristão, tem fé em Jesus Cristo, mas se encontra afastado da fé em Jesus. Talvez você tenha colocado o seu coração em outras coisas, esquecido do sacrifício do Cordeiro, não tem dado importância ao sacrifício que ele fez na cruz por você. Mas talvez o Senhor tenha te levado para esse tempo de reclusão, para que você analisasse os seus caminhos, analisasse os seus propósitos, analisasse o seu objetivo e olhasse agora para a cruz de Jesus. Olhasse agora para o sacrifício que ele fez por você na cruz. Olhasse agora para o sangue que foi derramado por ele naquela cruz. E mais do que isso, se alegrasse ao contemplar que a cruz está vazia. Aleluia. Se alegrasse ao contemplar que o túmulo ele está
sem ninguém. Ele está aberto. Ele está livre para visitação, inclusive. As pessoas podem visitar, não encontram nada. Está vazio. A sepultura está vazia. A pedra foi rolada. O Cordeiro de Deus não apenas morreu, mas o Cordeiro de Deus ressuscitou. Glória ao nosso Senhor. Se a Páscoa judaica fala de juízo, se a Páscoa judaica fala de salvação, a Páscoa cristã fala de ressurreição. Glória. A Páscoa cristã fala de uma vida nova, uma vida cheia de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida segundo o coração do próprio Deus, uma vida espiritual. Essa é a Páscoa cristã. O que Deus quer fazer nesse período de quarentena, o propósito de Deus nesse período de quarentena, não apenas para você, mas para o mundo inteiro, é que o mundo se desperte e o mundo se volte para Cristo nesse momento. As igrejas estão fechadas, mas Cristo está no seu lar. Cristo está na sua casa. A palavra dele diz que basta você invocá-lo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Todo aquele que clamar por ele, ó Senhor, livra-me, ó Senhor, salva-me, a sua oração será escutada, a sua oração será ouvida e Deus irá se revelar. Não importa o que você tenha vivido, não importa o pecado que você tenha cometido, não importa o tamanho do seu erro, Deus é capaz de purificar o seu pecado. Foi um preço muito caro, foi o sangue dele derramado naquela cruz. Mas por esse preço caro, hoje você pode ter a salvação. Amém. Eu acredito, de verdade, assim como o pastor Moacir esteve anunciando aqui, eu acredito de verdade que Deus quer dar livramento para o seu povo. Inclusive livramento, sim, do coronavírus. Deus quer dar livramento para o seu povo. É claro, eu preciso ser, e você precisa ser obediente às autoridades civis. Estamos vivendo um período de isolamento. O vírus, ele é de verdade. Há medidas que nós aprendemos. Deus tem dado graça e capacidade à ciência se desenvolver, se multiplicar, a remédios, a vacinas sendo produzidas. E damos glória a Deus por tudo isso. Mas não devemos nos esquecer que a fonte de todas essas coisas vem do Senhor. Amém. De Deus vem a sabedoria, de Deus vem o conhecimento, de Deus vem o entendimento. E por isso, você precisa se voltar para Deus nesse momento. Pegue o sangue do cordeiro, ele já foi derramado. Você não precisa matar um outro cordeirinho, não. O cordeiro perfeito de Deus, imaculado, ele já veio. O sangue foi derramado por você. Aleluia. Pegue desse sangue, coloque sobre o seu coração. Purifica o seu coração agora de todo o pecado. Peça perdão ao Senhor por todo o pecado que você tem se entregado, por toda a prática pecaminosa que você tem se entregado nesses últimos tempos. Peça perdão e receba o completo perdão do Pai. A completa restauração que vem de Deus. Porque a promessa que Ele tem para você é promessa de salvação e de ressurreição. Pastor, mas é só do coronavírus que Deus quer me salvar? Não. Deus, Ele quer te salvar muito mais a sua alma. Ele quer salvar você por toda a eternidade. Porque ainda que esse corpo físico venha padecer de qualquer doença, porque é verdade que um dia todos nós iremos padecer. A verdade é que o nosso corpo físico algum dia irá enfrentar alguma enfermidade e vamos adoecer e vamos falecer. Mas ainda que esse meu corpo físico ele venha se degradar e voltar ao pó, assim como do pó ele veio, a verdade é que o meu corpo espiritual ele ressurgirá, assim como Cristo ressurgiu, e irá morar nas alturas com o Pai Celestial. Amém. A promessa que Deus tem para você é de uma vida eterna, é de uma vida com Deus, uma vida que não vai ficar restrita a quatro paredes, que não vai ficar restrita a um tempo, que não vai ficar restrita a um momento, mas vai ser por toda e toda eternidade.
Essa é a promessa de Deus para os seus filhos, para as suas filhas. E se você é filho, se você é filha de Deus, não perca mais o seu tempo vivendo uma vida de pecados, vivendo uma vida de desobediência. Pare agora mesmo, renuncie todo o pecado, confesse o seu pecado diante de Deus e peça para o sangue de Cristo limpar completamente o seu coração. Peça para o sangue de Cristo guardar a sua família. Senhor, guarda a minha família. Senhor, guarda a minha casa. Não apenas do coronavírus, porque ele é um vírus e ele vai passar. Mas o pecado, ele pode ceifar eternamente uma alma. Senhor, guarda a minha família do pecado. Guarda a minha família da destruição eterna. Eu quero que a minha família seja guardada pelo Senhor. Amém. Por isso ele ensinou, vá como o cordeiro com a sua casa, como o cordeiro com a sua família, compartilhe com seus filhos a mensagem de Deus, compartilhe com a sua esposa, compartilhe com seus familiares, manda vídeo, posta na rede social. Hoje são as ferramentas que nós temos. Envia uma mensagem, ora por essa pessoa, ora por aquela pessoa, mas não deixa de compartilhar o Cordeiro de Deus. Hoje nós estamos vivendo de uma forma totalmente nova, totalmente surpreendente, uma quarentena pascual. Normalmente estamos comemorando a Páscoa com a igreja cheia, com pessoas, com apresentações, com canções, isso no Brasil inteiro. Mas agora nós estamos vivendo em reclusão. Mas nessa reclusão, não encare apenas de uma forma triste, mas há um propósito. Encare dessa forma, há um propósito. Há algo que Deus quer revelar, há algo que Deus quer mostrar, não apenas para mim, mas para o mundo todo. E a mensagem é, nós precisamos do Cordeiro de Deus. Você e eu precisamos do Cordeiro que desceu de Deus para nos salvar. Eu quero orar com você. Eu convido você a fechar os seus olhos agora e entregar a sua vida totalmente nas mãos do Cordeiro de Deus. João Batista, quando viu o Senhor, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira, que remove o pecado do mundo. Ó Deus, aqui estão, Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, espalhados pelo Brasil. Ó Deus, agora orando juntos, clamando juntos, reconhecendo a importância de estarmos na presença do Senhor. Somos gratos, ó Cristo, somos gratos, ó Filho de Deus, pelo teu sacrifício. Aleluia. Não merecíamos, não tínhamos valor nenhum, mas o Senhor achou valor em cada um de nós, entregou a sua vida para que nós fôssemos salvos. Aleluia. Oh, glórias ao Senhor. Nesse momento de Páscoa, nesse momento de lembrança, nós queremos entregar totalmente os nossos corações. E que o teu sangue, Senhor Jesus, cubra, Senhor, os nossos corações. Amém. E remova todo tipo de pecado e todo tipo de transgressão. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, para que o Senhor possa viver através de nós. Que a tua ressurreição, que a tua vida, ela transborde através das nossas vidas, por toda eternidade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E quando a quarentena acabou, foi uma festa. Como o povo louvou a Deus e como nós estaremos juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, até por conta disso, eu fiz 2 solicitações à nossa igreja. A primeira solicitação é que cada um dentro da sua casa, debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, gravasse um vídeo curto. E alguns já abraçaram a ideia.
com aquele vídeo, com aquela canção da Soraya Moraes, na verdade eu acho que é uma versão que ela tem, do quão grande é o meu Deus. Você com a sua família, com vozes afinadíssimas ou vozes não tão afinadas assim, viu, querido? Grava com a sua família um trecho ou a canção inteira, depois manda para a gente. Nós vamos fazer um vídeo, juntar tudo, cortar aqui, editar ali, não sei como, mas vamos fazer. E vai ficar muito legal. E aí a gente estará compartilhando com a igreja toda aquilo que nós, como família, nós, como indivíduos, fizemos em nossas casas para louvar e bendizer o nome do Senhor e dizer que Ele é grande, que Ele é extraordinário, que o outro igual a Ele não há. O outro pedido que eu fiz a você é que você gravasse um vídeo curto também, contando um testemunho daquilo que Deus fez por ti. Porque Deus fez algo por ti. Contando alguma coisa que Deus tem feito a teu favor. Um vídeo curto, né? Testemunho de meia hora, 3, 4 minutos. E também nós estaremos fazendo uma coletânea desses vídeos para poder compartilhar o teu testemunho. O teu testemunho edifica a nossa fé e tenho certeza que edificará outras tantas vidas. Tá? Então compartilhe isso, queridos. Não fique de fora. Quero te agradecer, porque você passou conosco esses momentos de adoração ao Senhor, esses momentos de quarentena em Cristo Jesus. Quero agradecer ao nosso Deus pela sua bondade, pela riqueza da sua graça sobre nossas vidas, que nos permite estar aqui, falando do seu amor, da sua graça, do seu desejo de resgatar a todos. E eu quero te convidar a estarmos orando, encerrando este momento de culto ao Senhor. Mas antes de encerrar, deixa eu perguntar, alguma coisa? Tem alguns pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo, aqui que de repente tem algo a acrescentar. Não? Então eu quero te convidar mais uma vez a fechar teus olhos. E hoje à noite, às 7 horas da noite, estaremos ainda em culto ao Senhor. Senhor, nosso coração se enche de gratidão. Como Tu és bom conosco. Como Tu nos guardas, Senhor. Como Tu se revela ao longo da história da humanidade, Deus querido. Este Deus compassivo, magnânimo, longânimo. Esse Deus de amor, de graça e de misericórdia. Este Deus que tudo pode, mas que decidiu, dentro do Teu poder, nos abraçar e nos chamar de filhos. Senhor, nosso coração se enche de graça pelo dom da vida, por podermos, Senhor, meu Deus, experimentar as coisas mais simples e ao mesmo tempo mais extraordinárias, Senhor. E de uma maneira tão natural. Mas quando meditamos naquilo que teu servo Paulo disse, que a natureza revela a tua glória, Senhor, nós percebemos que cada coisa que vemos, sentimos, cheiramos, nos alimentamos, tocamos, Senhor, são coisas dadivosas de Ti, ó Deus. Somos gratos, Senhor, por podermos compartilhar o Teu amor, por podermos ser um contigo e um com outras tantas e tantas pessoas que nem ao menos conhecemos, Senhor. Tu nos dá essa oportunidade de amar ao próximo como a Ti mesmo, Deus. E isso é lindo por demais. Senhor, nesse momento de encerramento de culto, Pai, queremos orar pelos aflitos, pelos cansados, pelos oprimidos, Deus. Quero fazer, Pai amado, uma menção agora em especial, Pai, pela vida de Juliana, com a Luma, Senhor meu Deus. Continua sustentando, continua dando graça, continua alimentando, Senhor meu Deus, e presenteando essa família, Pai, com a vida dessa princesinha que nasceu tão novinha, Pai. Sustenta-os nessa caminhada, Deus, e como família, Deus, como vidas, Senhor meu Deus, estejam no Teu altar. Assim também, Senhor meu Deus, cada família que aqui está nos escutando, Pai, está nos vendo, Senhor.
Estenda tuas mãos de poder, de graça e misericórdia, Deus. Conceda-nos, Senhor, meu Deus, um almoço, Pai, na tua santa presença, Senhor. Deus querido, normalmente na Páscoa o almoço seria especial. Mas nem sempre isso pode acontecer. Mas ele se torna especial, Senhor, tão exclusivamente porque tu se faz presente. Faz assim, Pai. Ser bondoso com cada um que invoca o teu nome, Deus. E que nós possamos estar almoçando na tua presença, Senhor. Leva-nos em paz, Senhor, meu Deus, e concede a tua paz a todos quantos te amam. E o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre o corpo de Cristo, aqui e espalhado pela face da terra, e a igreja aqui presente e em suas casas possam dizer amém. Amém. E uma feliz Páscoa para cada um de vocês. Deus os abençoe rica e abundantemente. Paz.